E se eu te dissesse que a física de ponta, a mais doida de todas, e a fé, aquela que a gente carrega há milênios, podem estar falando da mesmíssima coisa? Parece loucura, né? Pois é, mas foi exatamente essa conexão que o empresário físico César Guimarães desvendou lá no Reditela Podcast. Então, se prepara, porque a gente vai mergulhar numa ideia que pode, olha, bagunçar tudo o que você achava que sabia sobre o que é real. Olha só que provocação! A ideia aqui é que seus pensamentos, suas crenças, não são só uma resposta para o mundo. Não. Eles podem ser a causa do que acontece. Que aquilo que você acredita lá no fundo, com toda a força, pode ser a ferramenta que de fato constrói o mundo que você experimenta. Parece papo de filme? Talvez. Mas, segundo César, é bem aí que a ciência e a fé se dão as mãos de um jeito que você nunca imaginou. Ok, para a gente começar a entender essa viagem, a gente precisa pegar uma chave. É uma distinção que, para o César, é o pulo do gato. A diferença gritante entre o que ele chama de verdade e o que ele chama de realidade. No primeiro momento, a gente pensa, ué, mas não é a mesma coisa? Se algo é verdade, é real, certo? Pois é, mas é justamente nesse espacinho entre as duas palavras que toda a mágica acontece. A proposta dele é que se você aprender a dançar entre esses dois mundos, o jogo da sua vida pode virar completamente. Então vamos lá, como é que ele separa isso? Realidade é um mundo que a gente vê, ouve e toca. Sabe, é o saldo negativo no banco, é o diagnóstico do médico, são os números na planilha, é o que está acontecendo. Já a verdade, na visão dele, é a sua convicção mais profunda, aquilo que você acredita que é. Não importa o que aconteça lá fora. Para quem tem fé, por exemplo, são as promessas da Bíblia. Beleza. Então temos o mundo de fora, a realidade, e o mundo de dentro, a verdade. Mas e a ponte que liga os dois? É agora que o negócio fica bom de verdade. Porque a conexão que ele faz vem de um dos lugares mais bizarros e malucos da ciência. Exatamente. O que o comportamento de umas partículas minúsculas que a gente nem consegue ver tem a ver com a nossa vida, com os nossos boletos? A grande sacada que o César traz está num princípio da física quântica que, olha, dá um nó na cabeça de qualquer um. E aqui está o ponto de virada, o tal do efeito do observador. Falando bem simples, lá no mundo quântico, as partículas se comportam de um jeito quando ninguém está olhando e de um jeito totalmente diferente quando alguém resolve medir ou observar. É isso mesmo, observar não é só olhar, é participar do resultado. Você muda a coisa só de olhar para ela. Isso lembra aquela pergunta clássica, né? Se uma árvore cai na floresta e não tem ninguém para ouvir, ela fez barulho? Pela lógica quântica, o barulho só existe de verdade se tiver um ouvido, um observador, para captar. Sem observador, é só uma possibilidade. E é exatamente essa a ideia que o César usa para dar o próximo passo. Agora a gente vai juntar as peças desse quebra-cabeça. Se, lá no mundo das partículas, o observador muda o que é observado, o César joga a pergunta na mesa. E se, na nossa vida, a nossa verdade interna, a nossa convicção, agisse exatamente como esse observador? E essa é a grande tese dele. A sua crença firme, a sua verdade, não é só uma reação à sua realidade. Pelo contrário, ela funciona como observador que pega uma das infinitas possibilidades e transforma em um resultado real, um resultado que está alinhado com o que você acredita. Você deixa de ser vítima das circunstâncias para se tornar um co-criador do seu mundo. E o mais doido, como ele mesmo aponta, é que essa ideia não é nova. Milhares de anos antes da gente sequer sonhar com física quântica, textos sagrados como esse aí já falavam sobre um princípio muito parecido: o poder de acreditar e declarar algo que você ainda não consegue ver com os olhos. Tá, mas isso aí funciona na vida real, fora da teoria? Para provar que não é só filosofia, o César contou uma história pessoal dele que é, simplesmente, de cair o queixo. É a prova viva dessas ideias em ação. A realidade dele era cruel. Os números, os gráficos, a lógica, tudo, absolutamente tudo, gritavam uma única coisa. Em poucos meses, a empresa dele ia quebrar. Fim de jogo. Esse era o fato, o dado concreto na mesa. O navio estava afundando, e rápido. Só que, em vez de se afogar nessa realidade, ele se agarrou a uma verdade interna que era o oposto completo disso. No momento de oração, ele sentiu uma certeza no peito, uma convicção de que, apesar do caos, tinha um propósito ali. E essa virou a nova lente dele. Foi a partir daí que ele começou a olhar para a situação. E o resultado? Bom, agindo a partir dessa nova verdade, tomando decisões com base na confiança e não no medo, a empresa dele não só se salvou, ela entrou numa curva de crescimento absurda, mirando o aumento de até 12 vezes no faturamento.
O ponto central é esse. Quando ele mudou o observador, ou seja, a crença dele, uma realidade totalmente nova se materializou. E pode acreditar, o que a gente viu aqui é só um gostinho. É a pontinha de um iceberg gigantesco de uma conversa muito mais profunda, cheia de outras ideias e exemplos que eles exploraram por mais de 1 hora. No papo completo, eles vão fundo em temas como emaranhamento quântico aplicado a equipes de trabalho, o famoso experimento do arroz, que supostamente reage a palavras de amor e ódio, e a ideia de co-criar a sua realidade junto com Deus. É um papo denso e que vai te fazer pensar. Então, se a sua cabeça deu um nó ou se você ficou mega curioso para saber mais, a dica é simples. Corre para o YouTube e procura por A Física Quântica e a Fé Bíblica com o César Guimarães no canal Rede Tela Podcast. Confia, vale cada segundo. E para a gente fechar, fica a pergunta que esse papo todo deixa no ar. Se a sua criança interna tem mesmo o poder de mudar o mundo lá fora, qual realidade você está escolhendo construir a partir de agora? Pensa nisso.